Gente, tenham todos uma boa noite. Nesta oportunidade, queremos utilizar um novo texto das Sagradas Escrituras, que em muitas ocasiões, as informações passadas, de uma certa forma, não são exatas àquilo que de fato está escrito. E, por muitas vezes não passarmos aquilo que está escrito, pervertemos o seu contexto. Então vamos lá. O texto que queremos utilizar nesta oportunidade, ele se encontra em Mateus capítulo de número 6, verso 33. E eu quero fazer uso de 3 versões nessa noite para trazer um entendimento melhor daquilo que iremos falar. Primeira versão nessa noite. Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Segundo texto. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Terceiro texto diz da seguinte forma: Mas buscai primeiro o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, uma das informações que muitas vezes ouvimos em ministrações, ou por acidente, ou por não termos, como se diz, entendimento correto daquilo que se diz, muitas vezes falamos que no versículo está a informação de que se colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, Deus irá nos conceder tudo. Se colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, o Senhor Deus irá nos conceder tudo aquilo que o pedimos. Mas não é esta a informação que está dentro desse texto. Se nós pararmos para refletir sobre o contexto do texto, verificaremos que Jesus, quando está dando instruções aos seus, ele começa esta sessão falando sobre os cuidados da vida. Ele começa essa parte falando sobre ansiedade, sobre não dever ficar ansioso ou preocupado com o que havemos de comer e nem de beber. Está escrito a partir do verso 25 de Mateus 6. O que vemos Jesus ele transcorrer é que se ele cuida de flores, se ele cuida de ervas, se ele cuida de pássaros, ele também cuidará dos seus servos. Ele também cuidará da coroa da criação. É o que vemos no texto. No entanto, muitas vezes ouvimos dizer que se colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, isso juntamente com sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é bem isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: todas essas ou estas coisas vos serão acrescentadas. Do que Jesus está dizendo? Jesus está falando sobre o comer, o vestir e o calçar. As necessidades básicas da vida. Nós vamos verificar que Jesus está dizendo que quem buscar a Ele, o seu reino, sua justiça, em primeiro plano, receberá dele, primeiramente, o comer, o beber e o calçar. O comer, o beber, o vestir e o calçar. Vamos contra muitas coisas que ensinam que se colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele
Ele nos abençoará de uma forma surpreendente? Não é bem assim. A teologia da prosperidade, ela é mestre em ensinar sobre essas riquezas, sobre essa abundância de prosperidade. Dentro da Bíblia nós vamos verificar que existe diferença entre prosperidade e riquezas. O que Jesus está dizendo aqui, e é mostrado em sua primeira comissão, é sobre o sustento que será dado a seus servos, o cuidado que ele dará a seus servos. Muitas ocasiões, percebemos que muitos extrapolam em suas ministrações, dizendo que todas essas coisas o Senhor nos dará. Mas precisamos refletir sobre o texto que aponta para o entendimento de que o Senhor Jesus, ele está preocupado mais com nossas necessidades do que com os nossos desejos. Existem muitos dos nossos desejos que são maldições para as nossas vidas. Nós vamos ver um dos textos das Sagradas Escrituras que Jesus ele ensina dizendo: se um filho pedir pão ao pai, será que o pai lhe dará uma pedra? Se o filho pedir peixe ao pai, será que o pai lhe dará uma serpente? Essa ocasião está falando sobre alimentos básicos, necessidades básicas. No entanto, verificamos que muitos, e em muitas ocasiões, ao invés de pedir aquilo que lhe é necessário, acaba pedindo aquilo que lhe causará uma consequência drástica. Ao invés de pedir coisas que lhe aproximará de Deus, pedem coisas das quais irá distanciá-lo de Deus. Nós vamos verificar, irmãos, que não é pelo fato de colocarmos Deus em primeiro lugar que Ele garantirá essas riquezas, essa conquista por todas as coisas. É claro que Ele irá nos abençoar. É óbvio que o Senhor estará conosco. É óbvio que se trabalharmos, formos justos e honestos, o Senhor abençoará e nos fará enriquecer. Não estou dizendo não estou dizendo contra o enriquecimento. Não. Estou dizendo como buscar a Deus em primeiro lugar, tendo como objetivo se enriquecer. Não é isso que o texto diz. Não é isso que Jesus ensina nesta ocasião. Muitos, se nós vamos verificar dentro das Sagradas Escrituras, os apóstolos, se tomarmos por exemplos eles, viveram e colocaram o reino de Deus em primeiro lugar. E o que lhe aconteceu? Tiveram mortes trágicas. Foram mortos. Alguns enforcados, outros ao fio da espada, outros banhados em caldeirões quentes. O apóstolo Paulo, olha só que destino ele teve, sendo fiel. Lá nos seus últimos textos, escrevendo a Timóteo, ele diz: para quando vier, traz a capa, traz livros e pergaminhos. O maior pregoeiro do Evangelho, o maior desbravador de Cristo neste mundo, do primeiro século, se munir de uma capa, livros e pergaminhos. Que diremos também de Isaías, que colocou a sua chamada em primeiro lugar e foi cerrado ao meio. Jeremias, que tanto sofreu. Entendemos, amados e queridos irmãos, que o Senhor, Ele coloca nossas necessidades em primeiro plano. Muitas vezes os nossos desejos, nem tanto. Mas podemos ter a certeza que se colocarmos o reino e sua justiça em primeiro lugar, Ele não deixará faltar nada sobre a nossa casa. O salmista vai dizer: fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo necessitado ser, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que fique bem claro sobre esse texto. Não é todas as outras coisas, é todas estas coisas do contexto.